Desde que eu recebi o convite para estar aqui, eu estava procurando uma definição de luto. Então, li alguns artigos, li alguns livros e encontrei a que eu acho que mais se encaixa no trabalho de um estudante lá da faculdade. E ele escrevia assim: luto é o preço que se paga pelo amor. Luto é o preço que se paga pelo amor. Está doendo muito, está sofrendo muito. São mais de 500 mil mortos. São mais de 500 mil pessoas que foram muito amadas e por isso suas famílias estão desorganizadas, tentando reencontrar forças, tentando reencontrar norte e direção. Estão no meio da tempestade. E eu acho que uma primeira coisa que nós precisamos ter sempre em mente, como eu dizia no início, é que família é uma descoberta, é uma aprendizagem constante. Eu descubro dia após dia algo novo sobre mim mesmo. Então, quanto mais em relação ao outro. A nossa história de vida, a nossa história com perdas, nos preparou para estar até aqui. Nos faz lidar com o que estamos vivendo da forma como nós estamos lidando. Mas eu não posso perder de vista que eu e o outro somos mistério. Mistério se descobre dia após dia. Nós não estamos conseguindo elaborar as emoções muitas vezes. Por quê? Porque achamos que já sabemos tudo sobre o outro. Então, se eu já sei tudo, eu não preciso perguntar. Então, se o outro já sabe tudo sobre mim, eu não preciso dizer. E aí a gente não partilha aquilo que a gente está vivendo, porque acha que é óbvio, porque acha que se eu falar das minhas dores, eu só estou colocando um peso maior sobre as costas do outro, que também está tendo as dores dele. Mas nessa noite eu creio que o que nós precisamos redescobrir é a possibilidade de criar em nossas casas, então, um ambiente de acolhimento, um ambiente de liberdade, um ambiente de escuta, em que a gente tem coragem de se despedir de tudo, das nossas ideias pré-concebidas sobre o que eu devo fazer, sobre o que o outro espera de mim, para ter aquela humildade de perguntar e de dizer: eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou precisando de tal coisa, eu não estou conseguindo lidar com tal situação. Veja, luto é um conjunto de emoções muito ambíguas, muito ambivalentes, que acontecem na mesma hora, ao mesmo tempo e de forma muito intensa. Às vezes é uma dor inimaginável, às vezes é uma culpa. E quando nós falamos da pandemia, Padre, nós retomamos algumas teorias relacionadas a situações de desastre e emergência, em que é muito comum a gente observar a culpa daqueles que sobreviveram. Então, se existe algo acontecendo que foi capaz de matar mais de 500 mil pessoas, aquele que sobreviveu, e isso tem sido muito comum das nossas famílias, se sente como que culpado muitas vezes, porque ele e não eu. Porque levou a pessoa errada, levou o familiar errado. A gente precisa colocar para fora, expressar, se abrir, inclusive, a esse tipo de sentimento, que racionalmente é inconcebível, mas que a gente tem dentro de nós. Angústias, tristezas, tudo isso ao mesmo tempo, tudo isso que parece maior do que nós. E aí eu retomo uma ideia que nós trabalhávamos aquele dia no Fala Padre. O que vai dizer o quanto uma situação é trágica, é difícil, é a situação em si também, mas é o recurso que nós temos para lidar com ela. A carga é pesada, mas se nós somos fortes, nós conseguimos suportar. E nós somos fortes quanto mais nós nos aproximarmos, desse jeito que eu disse, com intimidade, com liberdade, com confiança, para dizer, para mostrar ao outro quem eu sou, como eu estou. Nós não podemos perder de vista essas coisas. Mais ainda, não é um luto individual, como lutos que muitas vezes nós temos ao longo da vida, mas é um luto coletivo. Um luto individual acontece, a vida começa a seguir naturalmente, entre aspas, normalmente, e a gente consegue se reorganizar. Diante da pandemia, coletivamente, nós ainda estamos enfrentando a ameaça que levou de nós os entes que nós amamos. Junto ao luto vem um medo quase que insuportável. De será que vai ter mais alguém? Eu conheço famílias que perderam 4, 5 pessoas vítimas do Covid. Será que vai ter mais alguém? Essa reorganização ainda não passou. Nós ainda estamos enfrentando. Então, diante disso, diante de uma situação de desastre, o que a gente vê?
Pensa nos grandes eventos desastrosos que já aconteceram no Brasil. A barragem de Brumadinho, a Boate Kiss. No dia seguinte a gente vê toda a sociedade se mobilizando, correndo, ajudando, voluntários. E esse sentimento de que as pessoas estão fazendo algo por mim, por nós, nos faz sentir seguros e fortalecidos. Diante do Covid, é isso que socialmente nós precisamos fazer. Então, quando nós vemos que socialmente, ao invés de se unir e juntos lutarmos contra, a gente continua não seguindo protocolos, aglomerando e etc., nós não estamos respeitando o luto do outro e nós estamos o fazendo sentir ainda mais inseguro e amedrontado porque ele está enxergando e vendo que isso tudo que está acontecendo está longe de acabar. Por isso que um momento como esse é importantíssimo. A palavra da igreja, das comunidades e todas as outras ocasiões em que nós podemos comunitariamente lidar com as nossas emoções, com as nossas angústias, nos ajudam a se sentir, como eu disse, pertencentes, seguros, fortalecidos, nos ajudam a lidar também com o nosso luto. Por isso, obrigado, padres, por todo o acolhimento, porque vocês lidam com pessoas, com situações, com vulnerabilidades que nós, psicólogos, não lidamos. Infelizmente, a política pública é falha e não tem para todo mundo. Mas tem padre para todo mundo em cada uma das igrejas. Mais ainda, como é que, para fechar esse meu raciocínio, como é que eu lido com tudo isso socialmente? Como é que eu honro a pessoa que partiu? Eu honro a pessoa que partiu com dores, com sofrimentos, com a história que eu tenho e que eu estou passo a passo reorganizando. Eu honro essa pessoa cuidando de mim mesmo e cuidando dos que ainda estão aqui. Então, por isso, por favor, para honrar o luto, para viver bem o luto e para acolher e consolar aqueles que estão enlutados, é aquilo que o padre disse. Usa máscara, mantenha distanciamento, usa álcool em gel, não aglomera, se vacina, esquece qualquer teoria de conspiração, porque isso também é fruto de um luto coletivo. Quando a gente estuda as fases do luto, a gente vê que uma das fases que acontece muito é a da negação, em que a gente fica negando que o problema existe, negando que aquilo está acontecendo mesmo, negando que eu devo me preocupar com aquilo e buscando, teorias mirabolantes para conseguir internalizar e lidar bem com aquela situação de dor. É isso que está acontecendo socialmente. Então, quando a gente pega essas postagens, essas teorias da conspiração e etc., que tentam nos dissuadir a cuidar de mim e do outro, isso também é sinal de luto. Acolha também ali um sofrimento pré-existente. É fazer a nossa parte, é cuidar dos que ficaram, é se aproximar cada vez mais. E aí a gente não tem que ser super-homem, super-mulher, que vai conseguir resolver do dia para a noite, porque ainda estamos enfrentando o desafio. Mas com confiança, com união, se comunicando, se expressando, se aproximando cada vez mais, partilhando histórias e estratégias que já nos ajudaram a nos levantar em outras situações de perda. A gente consegue, dia após dia, digerir essas emoções e reconstruir. Uma vez, uma paciente também disse que estava um caco diante de tudo que está acontecendo. E ela gosta de fazer questões artísticas, mosaicos e tal. E ela olhou para mim e falou assim, eu estou um caco, mas assim como eu faço com os caquinhos lá que quebra, eu vou conseguir fazer um lindo mosaico de tudo isso. Que a gente consiga transformar a dor e os cacos de cada um de nós num mosaico que honre aqueles que partiram, que cuide daqueles que ficaram, que louve, que agradeça e que peça dia após dia o Porto de Deus que nunca nos abandona. Amém, amém. Eu acho que a grande sacada é você se abrir, dialogar, pôr para fora as suas emoções. E não existe um melhor ambiente para isso do que uma família, né? Ali no diálogo, na conversa, expondo os seus sentimentos, você redimensiona, você olha para ele de uma outra forma, você ressignifica aquela realidade sem perder o contato, com tudo aquilo que nós estamos vivendo concretamente. Não ficar aí no abstrato, mas olhar para o real mesmo e enfrentar em família essa realidade, colocar para fora os sentimentos. Sobre abstração, uma coisa também que tem sido uma dificuldade que as famílias estão vivendo
é devido à questão da morte pela pandemia e a impossibilidade dos rituais de despedida que nós estamos acostumando. É isso. O ser humano é muito concreto, então nós lidamos com as realidades abstratas, com as realidades, né, superiores a partir de ritos. Toda a liturgia são ritos que expressam verdades eternas. Os nossos rituais, os nossos velórios, a nossa despedida é algo concreto que nos ajuda a reorganizar em nós as emoções ambíguas, ambivalentes da partida, da dor, da despedida. Lembrando que luto é o pagamento do amor. E a impossibilidade de ter esses rituais está tornando mais difícil lidar com eles. Então, daí também socialmente é bacana. E a igreja tem um papel fundamental nisso, de conseguir criar momentos em que a gente ore pelos nossos, em que a gente lide de forma ritual, de forma simbólica com essa dor, com essa perda, em que a gente consiga colocar para fora tudo isso enquanto comunidade, por exemplo. Nas celebrações, um momento talvez, né, com um pouco mais de reverência em relação à oração pelos falecidos, ou essa noite, essa conversa sobre isso, a canção que o padre vai cantar depois, enfim. Tudo isso nos emociona por quê? Porque nos ajuda a colocar para fora o que nós estamos sentindo, nos ajuda a organizar no concreto essa verdade que é eterna, que é abstrata, e quando a gente traz para o concreto, a gente lida melhor, a gente enxerga melhor, a gente se compreende mais. Essa é a grande sacada da vida, né? Das nossas relações. É importante pensar que a pregação religiosa nos ajuda a colocar, tal como que lentes que nos ajudam a interpretar a vida, a interpretar a realidade deste mundo. Se essas lentes forem positivas, ou seja, se a pregação religiosa for, e deve ser, uma pregação de esperança, de misericórdia, de acolhimento, uma pregação que nos dá força, que nos dá ânimo, com certeza essas lentes vão nos ajudar a passar por essa tempestade de uma forma mais saudável, mais unida, com famílias realmente que realmente se amam, que realmente se suportam, se apoiam. Agora, cuidado, e aí graças a Deus na nossa diocese isso não acontece de forma alguma, com pregações, com falas religiosas que na verdade atribuem lentes de culpa, de que tudo isso que está acontecendo é porque eu não cumpri com o meu papel diante de Deus, de que Covid é castigo, de que aquele que parte devido ao Covid é porque não cria da forma como deveria crer. A pregação, sendo de esperança e de fé, é sinal de Deus e nos ajuda a enxergar a vida de uma forma cheia de futuro, cheia de possibilidades. A história da nossa família é feita de ciclos também. Assim como a nossa vida tem ciclos, existe o ciclo de vida da família. Então não é só na pandemia. Sempre que alguém nasce, sempre que alguém falece, sempre que alguém casa, sempre que alguém muda, a família tem que se reorganizar, se readaptar, os papéis familiares têm que se organizar ali, se reajeitar ali dentro. E se tem uma coisa que eu aprendi desde pequeno com o cristianismo, e se tem uma coisa que eu vivo cada dia na psicologia, é que nós temos em nós a necessidade e a capacidade de recomeçar todos os dias. Recomeços curam. Então que a gente recomece a partir dessa noite a ser família, a ter gestos e atos os mais simples de amor. É toque, como o Padre Reginaldo falava, é presença, é ouvido, é coração, é isso. A gente tem em nós a necessidade e a capacidade de recomeçar, e recomeços curam.